Nós voltamos com Conexões, que hoje debate a violência contra a mulher. Estão aqui no estúdio para falar sobre o tema a delegada titular da Delegacia da Mulher, Anelisa Gomes, e também a professora Angelita Lima. Bom, professora, recentemente houve a aprovação de uma lei que obriga os hospitais a oferecerem a pílula do dia seguinte, o remédio contraceptivo, para que a mulher vítima de estupro não tenha menos chances de engravidar do estuprador. Houve até uma discussão muito grande na Comissão dos Direitos Humanos em relação a essa aprovação, relações também com a questão do aborto. Como é que a senhora vê hoje em dia também tanto a aprovação dessa lei, a garantia desse direito, como também essa relação, às vezes, um pouco conturbada com ideologias, morais, religiões? Então, olha, há 2 anos eu estive no encontro feminista latino-americano em Bogotá, e é importante perceber o quanto que as políticas adotadas no Brasil para as mulheres, elas são referências para as mulheres latino-americanas. Assim, a questão da pílula do dia seguinte, ela é fundamental e ela é uma referência internacional do ponto de vista do atendimento à mulher em situação de vítima, especialmente a mulher estuprada, né? E esse é um avanço e é uma prática que o Brasil já vinha implantando, já está no imaginário das pessoas, em um certo sentido, pelo menos na ponta de atendimento, de atenção à mulher, a pílula já era uma prática. O que ocorre é que houve, nessa última legislação, a composição da Casa Legislativa, um recrudescimento e um acirramento da disputa do ponto de vista do Estado laico, quer dizer, da interferência de valores morais e religiosos nas políticas do Estado. Então, a presidência da República sofreu uma pressão muito forte no sentido de retroceder. Então, a aprovação da lei, que foi inclusive objeto de discussão e de mobilização nacional das mulheres no país inteiro e internacionalmente, porque, como eu já disse, o Brasil é referência em várias políticas para as mulheres, a Lei Maria da Penha também é uma referência. O fato de a presidenta ter sancionado a lei, na verdade, foi o resultado de uma mobilização contra um recrudescimento, contra o fechamento de uma prática que já vinha sendo feita e que dá certo em vários aspectos. Assim, para uma mulher estuprada, que já passa por todo o processo traumático e ainda ter que sustentar uma gravidez, se deparar com uma gravidez, depois sustentar uma batalha pelo direito ao aborto ou não, porque isso, a questão do aborto, mesmo o aborto legal que está no Código Penal desde 1940, ele ainda em várias instituições, ele ainda é tratado como um crime, a mulher é tratada com discriminação, então ela teria que travar mais uma batalha. E a pílula do dia seguinte, ela é um elemento importante na recomposição de cidadania, de dignidade da mulher, né? Nesse aspecto, sim, confesso que foi um momento muito tenso, nós ficamos muito tensas, com muito medo de um retrocesso, e foi foi um alívio a sanção da lei, da forma como foi, sem tocar nesses princípios e nessas práticas que são fundamentais para quem está querendo avançar e realmente interromper esse processo de violência, de aumento de crimes e de impunidade e de sofrimento das mulheres, né? Delegado, uma outra mudança também em relação ao que antes dizia atentado, violento ao pudor e estupro. Hoje, qualquer prática que não tenha uma carícia ou um beijo forçado, alguma coisa que não tenha sido de consentimento da mulher, é considerado estupro. Isso. Na verdade, existe uma certa confusão. Essas carícias, esses contatos, eu diria, de caráter sexual, sempre foram criminalizados. Só que antes em 2 condutas diversas, estupro e atentado violento ao pudor. Agora, as 2 condutas foram unificadas, né, em apenas um crime de estupro, mas continua tudo sendo crime ainda. O que foi modificado realmente é que hoje homens também podem ser vítimas de estupro, né? As penas foram aumentadas, criou-se uma figura específica quando as vítimas são menores de 14 anos, para vítimas de menores de 18 anos também. Foi uma alteração muito feliz do legislador, e isso trouxe realmente mais garantias e maior efetividade na aplicação da lei, especialmente nos trabalhos de apuração, processo e julgamento dos agressores sexuais. E uma orientação para as mulheres. Caso uma mulher seja vítima de uma violência sexual, por menor que seja, qual deve ser a conduta dela a partir do momento dessa violência? Olha, a gente sabe que é muito traumático,
Na verdade, é complicado a gente falar, a gente sabe. A gente imagina realmente que o trauma é muito grande, mas as estatísticas, os estudos, os profissionais responsáveis pelo atendimento psicológico, psiquiátrico dessas vítimas, todos eles admitem e relatam que os traumas são muitas vezes irreparáveis de uma situação de violência, que dirá então uma violência sexual. Essas vítimas, apesar de todo o trauma, de todo o estresse, de toda a violência sofrida, a dor espiritual, a dor física que ela esteja sentindo, ela deve procurar imediatamente as autoridades. Quando eu digo as autoridades, se o estupro aconteceu em Goiânia, por favor, procurem a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher faz todos os encaminhamentos para essa vítima. Se for possível, que não seja tomado banho logo após a prática criminosa, porque no banho muitas provas podem ser eliminadas, que as roupas usadas pela vítima também não sejam eliminadas. Muitas vezes acontece as vítimas chegarem à delegacia noticiando que queimaram as roupas, lavaram as roupas, colocaram as roupas de molho, e muitas vezes a gente perde provas também com esse ato, com essa atitude. Essa vítima, ela chegando à delegacia, ela vai ser imediatamente encaminhada ao IML para exames médicos periciais, e imediatamente após o exame médico pericial ela será encaminhada às unidades de saúde, quase sempre ao Hospital Materno Infantil, que é uma referência nesse atendimento. Existe, inclusive, uma seção dentro do Hospital Materno Infantil que a gente chama de VVS, que é de Vítimas de Violência Sexual, que é totalmente especializado no atendimento dessa vítima. Ali, anteriormente à lei, já era feito esse atendimento, e como eu concordo com a professora, realmente a gente tem que festejar essa lei, porque é um absurdo a gente confundir as coisas, religião com saúde, e isso é uma questão de saúde pública, de direito da mulher. Ali no materno infantil, ela recebe a pílula do dia seguinte. Talvez até mais importante do que isso, todo o tratamento para evitar que doenças se instalem, inclusive a AIDS. Então, essa vítima é um tratamento difícil, mas é um tratamento que pode salvar a vida dessa mulher. Com a pílula do dia seguinte, evita-se a gravidez, mas com o restante do tratamento, que acho que dura quase 30 dias de acompanhamento, sem falar no atendimento psicológico, essa vítima também passa a ser atendida por um profissional da psicologia dentro do Hospital Materno Infantil. Ela toma também o medicamento diário, injeções, para que as doenças também não se instalem. A gente não sabe quem é esse agressor. A partir do momento que ele é capturado, ele é identificado, a gente, para evitar o sofrimento da vítima e continuar fazendo essa medicação, porque a gente sabe que ela tem efeitos colaterais, a gente leva esse agressor também para que ele faça exames, sejam identificadas doenças, caso ele tenha. Se ele for um homem saudável, o tratamento médico em relação às doenças, ele é suspenso. Porque aí a vítima deixa de sofrer, então, em relação a esse tratamento médico. Por isso que eu falo, o acompanhamento, a comunicação imediata da delegacia é muito importante. Vários males posteriores à prática do estupro podem ser evitados. E são evitados, quase sempre. O que a gente tem, infelizmente, são casos, e até para ilustrar, especialmente quando era delegada titular da DPCA, de vítimas que não procuraram a delegacia, procuraram posteriormente, e de meninas de 12, 13 anos que, infelizmente, terminaram grávidas. E aí, às vezes procuram a delegacia já no 5º, 6º mês de gestação, e o que já não é muito indicado, a prática do aborto, aqui eu não vou entrar na discussão religiosa da questão, embora o Código Penal, como a professora colocou, desde 1940, admite essa prática, mas o aborto é permitido, e se a vítima desejar, ela deve lutar por ele, sim. É um direito dela, ela deve correr atrás. Mas no caso de gestações já mais avançadas, a medicina já diz que não é muito seguro, que pode gerar risco para essa mulher. Então, infelizmente, ela vai ter que conduzir essa gravidez. Então, esse acompanhamento imediato, essa notificação imediata pode evitar tudo isso. E isso gera todo um transtorno para a vítima, para a família, para todo o meio que ela convive. Então, realmente, a comunicação imediata, procurar as autoridades, contar o que aconteceu e realmente evitar que esses males eles tenham consequências, que o estupro já é tão violento, mas que dessa ação violenta não sejam geradas consequências piores. Bom, professora, falando um pouquinho mais dessa questão social, às vezes, do estupro, a questão do consentido e do não consentido, às vezes, de mulheres, como a própria professora falou, às vezes sobre efeito de álcool, a gente vê muito essa discussão do que seria sexo consentido ou não consentido. Existe muito também da questão às vezes, cultural da sociedade em acreditar o que é o consentimento ou não da mulher? Bom, esse já é um tema mais complexo. Eu suponho que para os organismos de punição é muito mais difícil mesmo, porque isso está no limite da subjetividade das relações, porque aí nós temos que ampliar o conceito de violência.
ele não está, não foi, todos os nossos tratados que nós somos signatários internacionais, diz que violência não se resume à agressão física, né, que poderá levar inclusive ao feminicídio, ao homicídio de mulheres, mas que a violência contra a mulher, ela está no âmbito simbólico, ela se instala no âmbito simbólico também. E como é que isso é caracterizado? É pelo modo como as mulheres às vezes são numa relação de poder ou numa relação de desigualdade, vamos dizer assim, ela por um processo de pressão psicológica, de produção da baixa autoestima, da vulnerabilização psicológica dessa pessoa, às vezes a vulnerabilização física também, ela é induzida a ceder, digamos assim, ao desejo do outro, esse desejo aí entre aspas, né? E inclui aí a questão sexual. Então, esse é um campo que somente a mulher que é vítima pode dizer. Somente ela. Então, e para ela dizer disso e compreender que esse também é um processo de violência que possivelmente levará a outros tipos de violência e agressão física, ela tem que passar por um outro processo de autoconhecimento, de autoafirmação, para ela reconhecer nesses processos que são confundidos com afeto, com amor. O ciúme geralmente ainda é tido como uma manifestação de carinho, de amor ou de prova de fidelidade ou coisa e tal, e até ela compreender que esses processos são processos que a vulnerabilizam e que é um processo de violência, pode levar um tempo. Então, levar um tempo ou nunca acontecer. Por isso é muito mais fácil, tanto para a imprensa que noticia, quanto para a polícia que notifica, dizer que violência é quando sofreu agressão física, porque a agressão física ela é palpável do ponto e é comprovável objetivamente, né, pela ciência. Do ponto de vista psicológico, a violência simbólica ela exige um aparato muito mais complexo e uma maturidade que talvez nós não tenhamos ainda, porque nós estamos sempre vamos estar sempre no limite. Então, e uma mulher que reivindica ter sido vítima de uma violência simbólica, ela vai sofrer muitas discriminações. Porque pode dizer que é oportunismo, ela pode ser taxada de um monte de coisas e não ter reconhecida e não ter o reconhecimento de que ela sofreu uma violência simbólica. Sobretudo se ocorre numa relação familiar estável, um casamento, dentro do casamento. Então, isso dificulta muito. É um grande desafio e é uma necessidade, porque nós sabemos que grande parte das ações de violência no ambiente doméstico que chegam à agressão física e ao feminicídio, ela começa ali, na violência simbólica. E o modo como a mulher vai aderindo a essa violência, né, pela natureza da autoestima baixa, enfim, e como que ela vai aderindo a ponto de chegar a violência física, e aí talvez seja o momento em que ela possa perceber que ela realmente está sendo vítima de violência. Então, é um campo muito complexo, muito difícil, a gente não tem uma resposta objetiva, a delegada não tem, o IML não tem, e a gente, possivelmente, dentro do Conselho de Psicologia, ou os profissionais da área de psicologia e psiquiatria, tem um vasto campo de estudos aí, mas isso ainda não faz uma relação direta com a legislação, com as práticas de punição e tudo mais, e inibição dessa, enfim, é mais um campo aí de difícil, digamos, intervenção, mas absolutamente necessário. Dizer dele é absolutamente necessário encontrar formas de interferir nesse processo. Bom, vou agradecer muito a presença, professora Angelita, novamente no Conexões, para falar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aqui. Obrigada também à delegada pela primeira vez aqui. Muito obrigada, delegada, por ter se disposto a vir aqui também hoje. Eu também agradeço muito e, como coloquei no início, também estou sempre à disposição.
E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!